todos, bom dia e obrigada por estarem connosco neste painel em que vamos falar sobre esses espaços maravilhosos que são as livrarias, que mais do que lugares de compra, como falava a Alberta, são também espaços de encontro, de descoberta e para muitos de primeiro contacto até com a leitura. Numa altura em que os hábitos de leitura competem diariamente com outros estímulos e outras formas de entretenimento, ainda pode ser nas livrarias que nasce o gosto pelos livros. Mas para isso é preciso que as pessoas cheguem às livrarias. E se calhar começamos mesmo por aí. Diria Elizabeth, que estratégias têm encontrado para trazer a nova geração para uma livraria como a vossa, que existe agora, além na Costa da Caparica, também em Lisboa, no bairro de Campo de Ourique? Que estratégias têm encontrado para trazer novos leitores? Antes de mais, livros de qualidade, não é? Nós temos tanto os livros da editora como os livros da livraria em inglês e toda aquela seleção, seja do catálogo adulto ou infantil, são de boa qualidade. Isso é logo importante para depois, quando conhecem, querem mais, não é? E depois, com as sessões de histórias, conseguimos que a comunidade, seja ali a de Lisboa e mesmo pessoas já que vêm de outros sítios, nos acompanhem e que nos visitem para estar connosco em grande grupo, em grandes famílias, como nós dizemos, as nossas famílias, nas leituras das nossas sessões. E faz com que os mais pequenos, mesmo aqueles que não sabem ler, já comecem com esta literacia emergente, não é? Não são alfabetizados, mas já estão com os pais, já repetem, e é tão giro ver isto. E depois querem mais, claro, quando é um bom livro, quer outro, e assim vamos conseguindo, devagarinho, mas vamos conseguindo. Sofia, no caso da Aqui é a Gato, que nasceu em 2007 em Santarém, parece assim uma ideia quase poética, não é? Ou seja, abrir uma livraria... Quase, não, muito poética, muito poética. Porque é uma livraria infantil em Santarém. É poesia, não é? Gostava de lhe perguntar sobre isso, porque a Sofia dizia-me que até à pandemia nunca conseguiu sobreviver com a venda de livros, mas isso mudou. É engraçado uma livraria não conseguir sobreviver com livros, não é? Há aqui qualquer coisa que não está a correr bem, digo eu. E ao longo de 12 anos, até a pandemia, foi isso que aconteceu. Muitos altos e baixos, mas chega a pandemia, fomos todos para casa e eu decidi carregar no botão do direct na altura do Facebook e do Instagram, porque bateu-me à porta aqui na minha cabeça o que era importante naquele momento era fazer aquilo que eu mais gosto de fazer. E comecei a contar histórias. E desde o dia 14 de março até junho, julho, contei histórias todos os dias, às 11h30 da manhã e às 9 da noite, lá estava eu a contar histórias nas redes sociais. Depois as coisas foram acontecendo e neste momento é uma livraria que é visitada por crianças de todo o país e fora dele. Nós, neste momento, temos um canal do YouTube que já está a chegar aos 100 mil subscritores. Por mês temos cerca de 1 milhão de visualizações. No histórico, no YouTube, vemos crianças do mundo inteiro. Tive há pouco uma experiência em Tavir, em que uma criança chegou perto de mim de Timor-Leste e que diz que vê histórias. E é este o mundo mágico dos livros. É fazer com que algo tão precioso como um livro ganhar asas e chegar ao maior número de pessoas, crianças e famílias. Eu tenho aquele privilégio de entrar naqueles momentos dos vídeos, naqueles momentos preciosos de família, de partilhas de boas histórias, de emoções e de momentos únicos. E sim, a minha livraria é muito romântica e eu fico muito feliz por isso. Toda uma poesia. É curioso, Sofia, porque a sua presença digital ajudou a alavancar diretamente vendas. Isso é uma preocupação quando se fala de livrarias, porque pensamos que o mercado online pode roubar esse espaço. Mas, na verdade, usou como potência, ou seja, foi um benefício, não é? Eu, neste momento, eu posso dizer que vivo de uma livraria. Vivo da venda dos livros. E a preocupação, por vezes, de editoras, mas não só, de que os livros são lidos na íntegra, por exemplo. Isso, na sua experiência, faz com que as pessoas não comprem os livros? A minha experiência é totalmente oposta.
Há muito o medo de criar leitores digitais. Eu não crio leitores digitais. A minha experiência é criar leitores. Eu hoje consigo comparar uma criança que chegava antes da pandemia e agora, e entram na livraria e sabem aquilo que procuram. Sabem as histórias que gostaram e as histórias que não gostaram. E apesar de conhecerem uma história de trás para a frente, todos os pormenores da ilustração e das palavras, e saberem, sem saber ler, já sabem a história de cor, querem o livro para si. E é esta a magia das boas histórias. É quererem o livro, não é? É sentir o livro, é fazer parte da sua família, da sua biblioteca. E eu acredito que é certo que o digital tem que encontrar aqui um equilíbrio, mas eu acho que quando nós partilhamos as boas histórias e quando é um bom livro, lá está, ele voa, não é? E voa pelas famílias e por todos os recantos onde ele tem que espalhar a sua semente, não é? Um dos fatores ainda distintivos, no caso das livrarias físicas, é a existência da figura do livreiro. Algo que me parece essencial em ambos os casos. Ambos veem como o papel do livreiro vai muito além daquilo que é vender livros. Eu recordo que o Dinis antes lia todos os livros que tinha na livraria. Gostava de lhe perguntar se ainda é assim. E como é que veem a importância da figura do livreiro para os vossos projetos? É essencial. Eu sou da opinião que o livreiro é a peça essencial da livraria. É o rosto, é quem recebe os leitores. E a livraria, nós constituímos a livraria, digamos, num projeto que não é só a livraria, é a editora. E a editora tem um projeto também de aumentar a literacia nos mais novos, nos mais jovens. Nós acreditamos que a literacia vem antes do conhecimento do alfabeto e que a paixão pela literatura e o futuro da literacia tem a ver com ligações afetivas com o objeto do livro, com as histórias, com a leitura. E a livraria é uma peça essencial. E o livreiro tem que existir. Nós temos uma livreira na loja de Campo de Ourique que é feliz, que adora aquilo que faz, que conhece o nome das crianças que entram na loja. As crianças, quando vão caminho da escola, passam por lá e dizem olá. As que conseguem entrar, não é? Porque, pelo que sabemos, sim, as sessões de histórias ao fim de semana poderão correr o risco de ficar ali uns momentos Sim. cá fora. Mas ou seja, tem que ser um sítio acolhedor para as crianças, porque hoje em dia a vida é difícil e a criança não tem muitos sítios onde se sinta à vontade e confiante. E a livraria tem que ter esse ambiente, tem que se sentir bem, tem que sentir que estão à vontade. É muito comum vermos uma criança entrar na livraria sozinho, porque vem ansiosa de entrar, agarrar no livro, cheirar, abraçar o livro. E esta relação física com o livro físico é muito importante, é essencial. Aquilo que o Carlos Filhais diz, esta raiz que se transforma em árvore e que se colhem os frutos, este processo que deve ser orgânico é muito importante para que haja essa ligação afetiva e que perdure e que se torne um legado para a vida do leitor e que cresça. Há até uma marca de relógios que tem um lema que é muito bom, que é: nós nunca somos donos desse relógio, apenas o guardamos para a próxima geração. Os livros é esse tipo de objeto. Nós temos que cuidar deles e passar para a próxima geração, mas de uma forma afetiva, de uma forma que eles sintam. E isso é essencial, o papel da livraria e da livreira. Neste primeiro dia de Book 2.0 foi divulgado um estudo da APL, feito pela GfK, em que mostra que os hábitos de leitura dos portugueses crescem enquanto há uma ligeira quebra na compra. Como é que as livrarias contornam esta situação? É através de sessões como estas de leitura? Não sentimos isso. Eu também não, graças a Deus. Eu não sinto. Mas, e uma das culpadas é a Sofia também, porque nós temos famílias, porque pronto, neste caso estás no ramo infantil, não é? Nós temos também de adulto, mas temos muitas famílias que vão procurar exatamente o livro que a Sofia leu. Não é? Neste caso, os da nossa editora, porque na nossa livraria só temos os livros em português da nossa editora, e como a Sofia tem total liberdade para ler na íntegra os nossos livros, depois temos todas as famílias a querer comprar aquele livro que a Sofia leu naquele dia. Portanto, e quem diz os da editoras diz também em inglês, porque hoje também temos muitos leitores já em inglês. E bem, como professora de inglês, fico muito grata por este interesse que as famílias estão a ter também pela língua inglesa, ainda que tenhamos, claro, muito mais famílias que compram em português, mas é isso mesmo, é
eu não sinto. Eu sinto que há mesmo muita procura pelo livro físico, pelo livro de papel, e estou muito contente com os resultados desta nossa livraria em Lisboa, que toda a gente pediu. Nós estávamos na Feira do Livro de Lisboa, este foi o nosso 5º ano, e toda a gente dizia: quando é que vêm para Lisboa? Pronto, chegámos a Lisboa. Mas esta situação realmente do livro ser contado nas plataformas digitais, não é? Faz com que, e a Liz referiu aqui um aspecto importante, que eu leio as histórias na íntegra, também porque pedi autorização às editoras para eu as contar na íntegra. Efetivamente, durante a pandemia, eu estava em pânico, porque achava que era o meu fim, não é? E contei as histórias todas que consegui, as que me lembrei, só passado quase um ano é que me lembrei. Direitos de autor. E como é que foi depois esse confronto? Foi algo porque eu também faço teatro e sempre tive este cuidado dos direitos de autor, que é importante salvaguardar. E em conversa com uma advogada, sugeriu-me pedir, porque era impossível pedir autorização aos autores, não é? E então pedi autorização aos editores e uma grande maioria dá-me essa autorização, há alguns que não. Mas o facto de eu contar as histórias permite efetivamente que as crianças conheçam a história e que percebam que aquele livro que está ali à sua frente, que até pode estar fechado, quando aberto, ganha vida. A leitura não pode ser uma coisa monótona. Ou melhor, há espaço para todos os tipos de leitura, se calhar é melhor dizendo assim. Porque eu acho graça que às vezes há miúdos que me percebem logo como é que vai ser aquela história, porque a minha intuação é diferente. Pronto, lá está a Sofia com uma história calma, porque eles gostam de macacada, não é verdade? E eles percebem que... e é importante que na criança haja espaço para este tipo de histórias. É óbvio que numa livraria não pode ter só as portas abertas. Eu também já dinamizo, desde que abri a livraria, as sessões de histórias aos sábados de manhã e de tarde, e esse aspecto de abrirmos à comunidade, porque ela também faz ao domingo. Faço ao domingo também. Eu só faço ao sábado. No domingo estou a descansar. Não é. Esta dinâmica de abrir as livrarias e de fazer com que o livro seja dinamizado de uma forma diferente também permite aos pais e às crianças perceberem que aquele livro tem muito potencial, não é? Até pode ter uma leitura diferente daquela que eu faço, ou daquela que o pai... porque um bom livro também, quando sempre que abrimos, descobrimos coisas diferentes, não é? E esta dinâmica das livrarias serem ativas, serem abertas como um livro, terem vida, faz com que o livro esteja muito mais presente na vida das crianças e na vida das famílias e das escolas também. Gostava de aproveitar os minutos finais, porque Elizabeth mencionava o facto de já ter livros em inglês e também haver essa procura, e porque o tema também passa por a dimensão turistificada também das livrarias, de alguma forma. Aliás, pensamos na Livraria Lelle no Porto, ou na Shakespeare & Company em Paris, que tornaram-se esses pontos culturais, marcos das cidades também. Gostava de perguntar-vos, no vosso caso, tendo agora uma livraria em Lisboa, uma cidade que está cada vez mais, por um lado, gentrificada, por outro lado, desde turismo até residentes estrangeiros, gostava de vos perguntar de que forma é que o perfil do cliente da livraria mudou ou não, e se há diferenças com o perfil do português. Quando abrimos a primeira livraria na Costa da Caparica, abrimos em frente ao Hotel Trip, que é mesmo ali na praia. E toda a gente, espertos. Em frente ao hotel, é em inglês, sempre com a editora. Não, 0,0001% de turismo, não é? Ainda que na Costa da Caparica. Quando abrimos em Lisboa, até, se calhar no início, ponderámos, será que vamos ter mais pessoas estrangeiras, mas penso que seja... Os residentes estrangeiros que vivem em esse Portugal. Temos, mas o turismo... O turismo não é... 1%. Não nos procura. Não, porque acaba por ser uma livraria que não tem características de turismo. É uma livraria que vende livros em inglês e em português, mas enquanto a Lelle e a Shakespeare & Company têm aqui uma mística à volta que é diferente e que atrai o turismo. No nosso caso, não. Somos só uma livraria.
Famílias, crianças, adolescentes, estamos já a crescer muito ali no ramo dos teenagers, não é? Que já procuram o mangá, que agora tanto se fala e que tanta gente gosta, e é muito giro. Também nós nos estamos a descobrir o que é que tu gostas mais. Aliás, até temos clientes que nos recomendam livros, não é? Para lá termos, que o espaço também é um bocadinho limitado e não podemos ter tudo. E até é muito interessante ver este retorno das famílias, ou dos adolescentes, adultos, podiam ter isto, podiam ter aquilo, é muito interessante. Repescando só aqui a pergunta, e o perfil desse cliente é diferente? O turista? Do turista e do residente em Lisboa que não seja português? Há um ponto em comum, que eu acho que há um ponto em comum com esse cliente e com todas as pessoas que estão aqui na sala, que é a paixão pelos livros. É isso. E dar origem a uma conversa. Eu, quando estou na livraria, meto sempre conversa com as pessoas. A conversa vai sempre aos livros, ou a paixão pela leitura, descobrir coisas novas. E esse perfil quer seja uma pessoa que entrou porque ia passar, ou uma pessoa que ouviu falar, ou porque leu no jornal e quer descobrir a livraria, é sempre esse motor, que é a paixão pelos livros e pela leitura. E quando mesmo um adulto, e até crianças, há crianças com 7, 8, 9 anos, em que temos conversas apaixonadas, quase como se fosse um adulto, porque têm uma paixão tão vincada pelos livros, que querem e têm necessidade de conversar sobre eles. Acontece o mesmo com os adultos. Eles têm necessidade de falar com quem gosta de livros e lê livros, e isso é uma necessidade que é cada vez maior. E quando o leitor é confrontado com um livreiro que gosta de conversar e falar sobre livros, não arredam pé e ficam. E visita muitas vezes. Sim. E como é que para um livreiro e para quem tem uma livraria observa este fenómeno cada vez mais recorrente da leitura através de e-readers, ou seja, em que não se compra o formato físico? Como é que vocês olham para... Aliás, antes de tudo, são leitores desse tipo de formato? E como é que olham para os números? Porque os números estão a crescer, sobretudo nas gerações mais novas. Eu não leio de forma digital. O Diniz às vezes, mas eu não leio. Mas... É raro, evito. A minha paixão é com o livro, com o objeto. Para mim, o livro-objeto, o objeto-livro, é uma coisa que eu gosto de sentir nas mãos, e isso sinto falta. Às vezes, a não ter o livro, ou a necessidade de estudar, ou o que quer que seja, é que me leva a ler através das plataformas ou do computador. Nos mais novos, acho que é a questão prática, porque vão nos transportes, e começam-se a ver nos transportes e nos sítios e nos cafés, aos poucos começam-se a ver mais pessoas a ler novamente, e jovens. E é uma questão que é prática. No bolso tem os livros que quiser. E isso é sempre uma vantagem, independentemente. Porque eu também acredito, aquilo que o Carlos Filhais também diz, porque depois é passageiro, depois volta sempre ao livro, porque há sempre essa relação direta. E não é bom ver pessoas ler o livro físico ou ler o livro digital, mas o ato de leitura mantém-se. Essa paixão não sai, não foge. É a base de tudo, não é? Sim. Ou seja, Não só, mas também porque temos o catálogo infantil na livraria, não é? E os pequenitos ainda não vão ter esse acesso, e não temos tantos picture books ou álbuns ilustrados de forma digital também. Logo aí também ajuda, não é? Mas o que eu sinto, nomeadamente os teenagers que nos visitam, eles gostam mesmo do físico e abraçam-se aos livros e cheiram-nos também, que eu acho que é uma característica muito interessante sempre. Portanto, na nossa livraria, acho que temos mesmo, possivelmente também leem de forma digital, mas temos mesmo aquele gosto de ter o livro, portanto, de fazer a coleção, neste caso os teenagers que têm aquela coleção de mangá toda, portanto, não sinto de todo, não é, neste ramo. Não. Eu, para mim, até acho que o virtual, neste caso, é a vida da personagem que aparece na cabeça dos miúdos, não é? Quando nós lemos uma história e aquela história ganha uma dimensão gigantesca dentro da criança, a criança não precisa de um ecrã para ver aquela imagem a mexer. Portanto, há N situações e há N conversas que eu tenho com os miúdos, que os miúdos veem determinada personagem de determinada história ao vivo e acham que ele vive comigo, que viaja comigo para cá e para lá. Portanto, e isto é o virtual, se calhar, não é? É a imagem, mas não é em frente ao ecrã. É dentro, o poder da imaginação. É o poder da imaginação. O Inês queria interpelar. É comum vermos jovens de 15, 16, 17 anos procurarem uma certa edição de um livro. Não é o livro só, quer este livro, não. Quer aquela edição. Lá está, há esta ligação, há a procura do objeto, e isso começa... Normalmente
eu tenho essa particularidade, às vezes gosto mais de uma edição que de outra, mas ao ver jovens a ter esse tipo de opção, ou seja, há esperança no mundo ou seja, e acreditamos que realmente as coisas estão no bom caminho. E é com essa nota de esperança que vamos terminar esta sessão, mesmo a tempo, e deixando aqui o apelo para que visitem livrarias, que continuam a ser espaços mágicos, mesmo quando estamos inundados de ecrãs. Obrigada. Obrigada. Obrigada.